Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, bem como a todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. O Pão da Palavra tem a finalidade de fazer uma pequena meditação sobre as leituras deste domingo, 30º domingo do tempo comum. A primeira leitura, Êxodo capítulo 22, versículo 20 a 26. Deus diz que: se fizerdes algum mal à viúva, o órfão, minha cólera se inflamará contra vós. Se trata de uma coletânea de leis, pequenas leis de auxílio aos mais pobres. A viúva e o órfão eram justamente as categorias de pessoas menos favorecidas naquele tempo, né? A viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, esta lei de Israel pretende, portanto, justamente ensinar com que o povo possa ter um olhar carinhoso, cuidadoso, misericordioso para com os menos favorecidos daquele tempo. Hoje nós precisaríamos nos questionar quem são esses menos favorecidos de hoje, aos quais nós precisamos ter um olhar atento, um olhar misericordioso, um olhar cuidadoso, enquanto discípulos e missionários de Jesus. Discípulos e missionários de Jesus. Já a segunda leitura, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 a 10, que é o texto mais antigo do Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo elogia esta igreja porque eles se converteram, abandonando os falsos deuses para servir a Deus esperando seu Filho. Então se tratava de uma comunidade pagã, acreditava nos deuses pagãos, se converteram. Então é interessante que eles se converteram a uma espécie de judaísmo messiânico. Por quê? Porque eles abandonam os falsos deuses e passam a acreditar no Deus vivo e verdadeiro, que é uma expressão técnica do judaísmo para se referir ao Deus de Israel, aguardando dos céus o Filho, Jesus Cristo, que ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, esta igreja tem a ciência, tem a noção de que a parousia está perto, a segunda vinda de Jesus está perto. Então Paulo elogia esta igreja pela conversão e por aguardar Jesus. Hoje também nós, enquanto igreja, precisamos nos converter de falsos ídolos que se apresentam diante de nós. Temos os ídolos da sociedade pós-moderna, consumismo, poder, o ter, o hedonismo. Existe a idolatria de certas ideologias que se dizem cristãs, mas que manipulam a fé cristã em prol de benefícios políticos, benefícios ideológicos. E é interessante que esta palavra também nos recorda que a nossa vida é um aguardar a segunda vinda de Jesus. Ou seja, isso também faz parte da nossa fé. Nós não estamos caminhando rumo ao vazio, mas nós estamos caminhando rumo ao encontro do Senhor que nos vem e que um dia voltará glorioso, né? Então, uma mensagem muito interessante extraída aí da segunda leitura. Já o Evangelho, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei. Ou seja, os 10 mandamentos que Deus havia dado através de Moisés lá no Antigo Testamento, a Torá, o legalismo judaico transformou em 613 mandamentos. Então a pessoa, para ser considerada justa e boa diante de Deus, ela tinha que saber de cor e praticar 613 mandamentos da lei de Deus. E era normal entre as escolas rabínicas haver esse debate sobre qual era o mais importante mandamento. E Jesus não se furtou a este debate. Então, ao ser perguntado qual é o maior mandamento, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, amar a Deus com a plenitude de nosso ser. Ou seja, com nossa interioridade, com toda a nossa vida, com toda a nossa inteligência. Se nós olharmos o texto paralelo, por exemplo, lá em Marcos, vai colocar também de toda a nossa força, ou seja, os bens econômicos também têm que estar a serviço de Deus. Jesus mesmo havia nos ensinado
não podemos servir a Deus ao dinheiro. Então, o modo como nós utilizamos o dinheiro pode ser um modo salvífico ou pode ser um modo idolátrico. Mas, sem ser perguntado, Jesus acrescenta um outro. O segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e profeta, ou seja, todo o Antigo Testamento se resume nesses dois mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo, nós vimos um exemplo na primeira leitura. O próximo do qual nós devemos nos aproximar são os mais pobres, os menos favorecidos, os mais miseráveis, os descartados, como diz o Papa Francisco. Esses são os próximos que nós devemos nos aproximar, nos fazer próximos deles. E por que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Porque na fé cristã não existe só o amor a Deus. O amor a Deus se traduz no amor ao próximo. Porque Deus se fez pessoa humana, portanto toda pessoa humana reserva, guarda dentro de si um mistério da presença divina, ao qual nós precisamos reconhecer. Então, não adianta somente amar a Deus no culto, na liturgia, na missa, no terço, se nós não amamos de fato o vizinho, a pessoa que está na nossa casa, o pobre que bate à nossa porta, o doente que se aproxima pedindo ajuda. Amamos a Deus, amando o próximo, as pessoas, sobretudo os mais vulneráveis de nosso tempo. Que esta palavra nos inspire uma mudança de vida e uma sincera conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus, e a você, querido internauta, que nos prestigia nas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.